Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social. Bem, por conta da Lei 9.799, que é a Lei de Compensação Financeira, nessa lei e no decreto, nós temos a criação do Conselho Nacional de Regime Próprio de Previdência. Então, por desencargo, eu trago esse tema. Então, ele vai ser um órgão, né, colegiado, que é um conselho. Hoje, o órgão do Ministério da Previdência Social, que foi estabelecido pelo decreto de 2019, o decreto 10.188, que é o decreto que regulamenta a compensação financeira. Bem, se é um conselho nacional, eu já vejo que política nacional sobre regime próprio, definição, tudo em relação ao regime próprio de previdência social. Então, compete ao Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem, definir políticas e diretrizes para regime próprio de previdência social, propor normas e procedimentos, deliberar sobre parâmetros de responsabilidade previdenciária, propor metas para aprimoramento dos regimes próprios de previdência social e da compensação financeira. Olha só. Bem, participar de definição de sistemas e ações de educação previdenciária, acompanhar implementação de políticas e normas, deliberar sobre o programa Progestão Regime Próprio, elaborar e aprovar o seu regime interno. Por que essa preocupação com estabelecer um conselho, de criar um conselho, um colegiado, né, de regime próprio de previdência social? Exatamente para uniformizar, para propor normas, porque todos os entes federados que têm regime próprio estão envolvidos nessa questão da compensação financeira, né? Ou uma hora eles são regime de origem, ou uma hora eles vão ser regime instituidores. Bem, esse Conselho Nacional, olha, Conselho Nacional. Então, quem vai nomear esses conselheiros é o presidente da República. Então, todo o Conselho Nacional, né, ele vai ser presidido pelo secretário de regime próprio e complementar do Ministério da Previdência Social, que é um dos membros do Conselho, tá? Com mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Ao presidente do Conselho cabe orientar atividades, convocar e presidir sessões, representar o colegiado, zelar pelo cumprimento do regimento interno, né, que é criado e aprovado pelo Conselho, entre outras atribuições. Os demais membros do Conselho vão participar das reuniões, apresentar proposições, requerer deliberações, solicitar informações. Eu tenho nesse Conselho uma secretária executiva, né? Uma secretaria, é a secretária mesmo, que compete organizar as reuniões, as pautas, comunicar os membros sobre as reuniões, lavrar atas, relatórios, entre outras atribuições. As reuniões do Conselho Nacional de Regime Próprio de Previdência, elas são quadrimestrais. Então, 3 ao ano, né? Convocadas pelo seu presidente ou, tendo reuniões extraordinárias por iniciativa própria do presidente ou a requerimento dos membros. É uma participação dos membros não remunerada, tá? Só que o deslocamento deles para as reuniões vai ser custeado pelo ente responsável pela indicação do representante. Como é um conselho, ele tem representantes dos servidores, né? Do Estado, município, da União, no caso, e aí, se for deslocar, cada entidade representativa que vai
custear o deslocamento desses membros para o caso das reuniões, tá certo? Então, lembrar, Conselho Nacional de Regime Próprio, criado para deliberar sobre políticas de regime próprio, normas, compensação financeira, propor, né, normas. Não é que ele vai normatizar, ele vai propor. Bem, como ele é um órgão colegiado, ele vai ter representantes, né, de quem está ali afeto ao regime próprio, né? Mandato de 2 anos, permitida uma recondução, certo? Ficamos por aqui.